Levante sua mão para o céu. Diga assim: Pai, no nome de Jesus, que os meus olhos e os meus ouvidos espirituais estejam abertos, atentos à tua palavra. Eu quero crescer, eu quero frutificar, multiplicar para a glória de Deus. Me dá sabedoria, inteligência espiritual e emocional, para que eu saiba administrar as adversidades no nome de Jesus. Todos digam? Põe na RA para mim, por favor. A Bíblia diz que Deus, Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a voz que você ouve? Diga assim: qual é a voz que eu ouço? Ótimo. Eu vou ler o texto, você acompanha comigo aí. Disse assim o texto: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. O que significa fazer o homem à imagem? Olha aqui para mim. Significa que o homem, ele tem a aparência exterior de Deus. Repita. Então Deus tem mãos, olhos, orelha, ouvido, nariz e boca. Por isso que o homem, ele é a imagem, ele é o reflexo de Deus, não em poder. A Bíblia diz que o poder de Deus é infinito, então o ser humano não suportaria. Salomão, fazendo a consagração do templo, ele diz assim: nem os céus dos céus podem te conter, porque tu estás acima dos céus, por causa da glória de Deus, do poder de Deus. Ok. Então diz assim o texto: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pai, Filho, Espírito Santo, Deus triuno, Espírito, alma, corpo, ser humano. E tem a ele autoridade, tem a ele governo, tem a ele domínio. O que Deus está dando aqui para o homem? Deus está autorizando o homem a agir nesse mundo. Gente, olha para mim, não conversa. Presta atenção, por favor. Só fique de pé o pessoal que vai trabalhar hoje do setor. Os demais sentem. Eu agradeço de coração. Amém? Obrigado. Voltando aqui. O que significa isso? Significa que a autoridade do homem. Significa que Deus autorizou o homem para que o homem fosse o Deus nesse mundo. Deus lhe deu uma procuração. A tal ponto essa procuração, que Deus disse assim: Adão, você vai colocar o nome em todos os animais. Você vai ter autoridade nesse mundo. E Deus colocou o homem em um jardim. Às vezes você não entende por que o homem, ou grande maioria dele, gosta do campo, da roça, de pescar. Por quê? Porque essa é a natureza do homem. O homem não foi feito para viver em grandes centros. Tanto que quando nós vivemos em grandes centros, nós vivemos estressados. A gente precisa viajar, refrescar a memória, ir para a praia, para algum lugar. Por quê? Porque é o lugar primário onde o homem foi criado. No meio do jardim, das plantas, das flores, dos animais. Deus fez isso. E aí diz o texto sagrado: tem ele domínio, autoridade sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Certo. Essa aqui é uma história que você já conhece, é a história bíblica. Algumas pessoas, elas creem na evolução de uma ameba para alguma coisa, para outra coisa, até o homem, né, chegar ao que era. Eu não consigo acreditar nisso. A teoria de Darwin para mim não tem valor nenhum. Eu não acredito que o homem veio do macaco. Eu acredito que o homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Que nem o garotinho de 7 anos falou assim: mamãe, de onde nós viemos? Aí a mãe falou assim: nós viemos de Adão e Eva. Mas papai disse que a gente veio do macaco. Agora, a família teu pai é outra coisa. Então, eu e você, nós viemos de Adão e Eva, tá? A criança perguntando, a mãe respondeu.
Então, às vezes a gente fala bobagem, né? Besteira. Então, eu particularmente não consigo acreditar nessa evolução do homem. Pastor, e o Big Bang, a explosão? Pois é, pode ser que essa explosão seja quando Deus criou o universo. Pode ser, mas eu prefiro crer na palavra de Deus, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus e não a imagem e semelhança de bicho ou de animal. O ser humano é um animal racional. Eu também discordo, eu não sou animal. Às vezes a gente chama alguém de animal, né? Seu animal. Mas eu não sou animal e eu creio que você também não. Escutei 3 amém só. Demais. Não, eu me sinto às vezes, tá bom, tudo bem. Então vamos lá. Aí nós temos vamos caminhando aqui. Nós temos a história do homem. E quando nós chegamos aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 1, nós temos assim: ora, a serpente era o animal mais esperto, astuto, de todas as animárias que Deus tinha criado, tinha feito. E ela conversou, ela teve um diálogo com a mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Então nós temos aqui um diálogo entre uma serpente, um animal, e a Eva, a mulher. E aí eu quero explicar algo para você, que Deus, ele deu autoridade para o homem agir na terra, o homem. Quando os anjos se rebelaram no céu, eles queriam tomar posse do trono de Deus, eles perderam a sua posição no céu, eles foram expulsos do céu. A Bíblia fala que houve uma guerra no céu, uma divisão no céu, um racha na igreja de Deus no céu. E Lúcifer, ou aquele que brilha, ele ficou muito irritado com Deus, porém ele entendeu que ele não tinha condições ou capacidade de vencer a Deus. E o que aconteceu? Deus o aprisionou nesse quadrante do universo que nós chamamos de Via Láctea, e nesse planetinha que nós conhecemos como Terra. A Terra é uma prisão para nós seres humanos e também para o diabo. E Lúcifer e os anjos, e juntamente com os demônios, são raças diferentes, eles querem destronar e destruir Deus. Porém, ele entendeu que ele não tem condição nem capacidade, ele não tem força nem poder suficiente para isso. Então ele precisa atingir o ser humano. Porém, ele aprendeu algumas coisas com Deus no céu. Ele aprendeu que Deus colocou a sua palavra acima da sua glória e do seu poder. Deus, o Salmo fala sobre isso, Deus elevou a sua palavra, colocou a sua palavra. Então, o que limita Deus é a sua própria palavra, só para você entender. E ele viu que Deus deu autorização para Adão agir na terra. O diabo viu isso, o diabo, acusador, Satanás, adversário, e ele precisava, de certa forma, ferir o coração de Deus. Porém, ele foi muito esperto. Ele sabia que não conseguiria diretamente atingir o homem. Então, ele criou uma estratégia. O diabo e os demônios, eles são extremamente inteligentes e estrategistas. Você está vivendo aqui há 20, 30, 40, 50, 70 anos. Ele está vivendo aqui antes da criação do homem. Só para você ter uma ideia. Então, ele nos conhece muitas vezes melhor que nós mesmos. Ele sabe como nós funcionamos. Ok. Então, o que ele pensou? Ele começou a observar os animais e ele tinha acesso ao jardim. Por quê? Porque Deus, ao criar o homem, mandou Adão proteger o jardim. Mas proteger do quê? Da ação dele mesmo, do diabo. Ao homem foi dado a autoridade sobre todo tipo de animal. Deus sabia que a primeira sessão espírita a acontecer seria Lúcifer, o diabo, manipulando, incorporando um animal. Porque o diabo não poderia entrar no homem por causa da glória de Deus que estava sobre o homem, no homem.
E ele planeja, ele diz assim, como é que eu vou fazer? Deixa eu examinar. Ele observou o homem, observou a mulher. Ele viu que a mulher, apesar de ser um ser humano, ela era diferente do macho. E ele começou a conversar com ela. E ele disse assim, olha, foi assim que Deus disse, que você não pode comer da árvore do jardim? Não, Deus disse isso, houve uma conversa, um diálogo. Olha, na realidade, Deus não falou, estou parafraseando, Deus não falou a verdade para você. Se você comer da árvore do jardim, você será como Deus. Tá, mas espere aí um pouquinho. Coloca para mim, o versículo 5 para mim, Gênesis 3:5. Diz assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Para um pouquinho, raciocina comigo. O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ok. O homem e a mulher eram deuses nesse mundo. E a Bíblia fala sobre isso. A serpente está dizendo para Eva que eles serão como Deus. Mas já são. Eles já são como Deus. Nesse mundo, eles já têm autoridade, já têm inteligência. A capacidade cerebral de Adão funcionava de maneira perfeita, 100%. A serpente foi burra. E a Eva caiu na conversa dela. Bem, nós conhecemos a história. A serpente influencia Eva. E Eva faz o que, gente? Influencia Adão. Aqui nós vemos o poder de influência. Todo ser humano, ele é influenciável. Diga isso. Todo ser humano é influenciável. Outra vez. Todo ser humano é influenciável. Mais alto. Todo ser humano é influenciável. Pastor, eu não sou. Se você não for, você não tem referência. Alguém é a sua referência. A sua referência pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu tio, seu avô, um amigo, um professor, pode ser qualquer... Todo ser humano, ele tem alguém como referência. Pode pensar no que eu estou te dizendo. Quando você não tem alguém como referência, você não tem uma identidade. Quer um exemplo? Vou falar agora. Eu já ministrei em todo tipo de igreja que você possa pensar. Batista, quadrangular, Assembleia de Deus, metodista, só o Senhor é Deus. Igrejas, comunidades que existem às vezes 2, 3, 4, 5. O que você imaginar. Eu consigo identificar a mentalidade e a identidade de cada pessoa dessas igrejas. Por quê? Porque ela se parece com a sua igreja. Ela tem a identidade da igreja. Eu sei o que eu estou falando para você. E aí, voltando aqui para você poder entender onde eu quero chegar. Adão, ele consegue ser influenciado pela sua esposa, e ele come o fruto. Ao comer o fruto, ele perde a glória de Deus, a conexão que ele tinha com Deus. Isso aí você já escutou eu falar várias vezes, eu quero repetir, eu quero falar de uma outra coisa para você. Deus vem, e o que acontece? Adão, eu tive medo, me escondi. Porque eu estava nu. Quem disse que você estava nu? Ele perdeu a glória de Deus. Aí ele passa a responsabilidade dele, ele passa para Eva, Eva passa a sua responsabilidade. A serpente me enganou, e aí Deus vai até a serpente, e nós sabemos que ali foi onde Satanás conseguiu usar a serpente.
Aí Deus traz juízo. Bom, serpente, a partir de agora, você será um animal que vai rastejar sobre a terra e você vai comer pó todos os dias. O homem foi feito do quê? Pó da terra. Então, qual é a comida do diabo? A carne humana. Por isso que Jesus disse que ele rouba, mata e destrói. Você é a comida do diabo, eu sou a comida do diabo. Por isso que o ser humano, ele precisa da unção de Deus. Ele precisa da proteção de Deus. Porque se o diabo tiver oportunidade, ele vai desgraçar você, vai destruir você. Ele não tem sentimento como ser humano. Você vai comer pó. Então a serpente, ela perdeu os seus pés. Alguns dizem que a serpente tinha pés e asas, espécie de um dragão assim. E ela foi amaldiçoada. Aí Deus volta. E Deus diz assim: Eva, você iria gerar filhos sem dor. Porém, a sua concepção, a sua gravidez e o parto será com dor. O que Deus está fazendo? Trazendo um juízo. O que alguns pastores e teólogos chamam? De maldição. Só para você entender. Ok, Adão, você tinha no jardim tudo o que você precisava. O jardim era um lugar de paz, tranquilidade e descanso. Eu vou expulsar você do jardim, a partir de agora você vai suar a camiseta. Você vai sofrer. Você vai, com fadiga, conquistar o seu pão. E porque você foi tomado do pó da terra, eu amaldiçoo a terra. O princípio de maldição sai da boca de Deus. A terra vai produzir abrolhos e espinhos. Então, a terra que nós vivemos é uma terra amaldiçoada por Deus. E Deus expulsa, lacra o jardim, não se sabe onde é o jardim, mas alguns dizem que Deus recolheu o jardim, os animais levou para o céu. Isso é outra história, eu não vou viajar aqui. Ok. E aí, nós vemos que por causa de um homem que se deixou levar, nós vemos as consequências até hoje. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Algumas pessoas dizem assim: olha, pastor, eu particularmente, eu não acredito em maldição hereditária que os pastores falam, esse negócio aí. A Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. É um texto que eu prego, Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Ok. Aí eu levo a pessoa um pouquinho antes da lei. Antes da lei, Deus diz assim para a mulher: olha, a partir de agora você vai gerar filhos com dor. Como é que ela gerava filhos, gente? Sem dor. Após o pecado, como é que ela gera filhos? Dor é bênção ou maldição? Rapaz, eu estou com uma dor de cabeça, mas pensa numa dor de cabeça gostosa. Uma delícia ter dor de cabeça. Eu tenho uma encefaleia assim, sabe, uma enxaqueca, uma labirintite, mas uma coisa deliciosa a dor de cabeça. Principalmente se ela começa a doer assim, vai doendo. De hora eu acho que eu começo a ter visão assim, tanta dor de cabeça. Mas é uma delícia. Dor é bom ou ruim? A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Provérbios. Então, explica para mim, nós estamos no Antigo ou no Novo Testamento? Fala, gente. Lei ou graça? Lei ou graça? Graça. Então, por que a mulher gera filho com dor? É aí que os pastores se perdem. Eu falo: não, então eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você me responda. Se dor é maldição, por que a mulher gera filhos com dor? Bom, tudo bem. Vamos caminhar para você entender onde eu quero chegar. Uma vez uma senhora falou assim: nossa, eu tive um parto sem dor. Nossa, que bom. É que o médico deu anestesia, pastor. Mas até eu tenho parto desse jeito? Anestesia? Ah, para. Mas enfim, bem.
Aí nós vemos que por causa da desobediência do homem, nós vemos uma família destruída e desestruturada. Um irmão chamado Caim, por inveja, ele mata o seu irmão. Primeiro homicídio na história. Então, você vê que a ação do diabo começa, a maldição começa. E nós herdamos dos nossos pais, nós herdamos a aparência, nós herdamos o caráter, personalidade, temperamento, linguagem e amor. Nós herdamos coisas dos nossos antepassados. Cada um de nós temos uma história. E eu quero que você entenda o que eu vou dizer. Eu não sei se já aconteceu com você alguma vez, que a mãe olha para a criança e fala assim: meu filho, você é igualzinho seu avô. O seu avô era desse jeito com você, briguento, birrento, implicante. Meu Deus, o seu pai não é assim, mas o seu avô era desse jeito, meu Deus do céu, estou vendo o Luiz Antônio em você. Quem conhece alguém que é igualzinho, não o pai ou a mãe, mas é igualzinho o avô ou a avó? Quem conhece alguém? E por que é igual? Porque herança se herda espiritual, emocional e física. Eu conheci um pastor em Curitiba, alguns anos atrás, da Coreia, coreano ele. E eu falei assim: rapaz, todos vocês, coreanos, chineses, japoneses, têm tudo olho empuxadinho. Eu disse assim: eu não consigo identificar a diferença. Aí ele falou: mas eu consigo. Eu falei: como se tu tem olho empuxadinho? Eu não consigo, mas eles conseguem. Nós herdamos dos nossos pais essas heranças. Quer ver outra coisa? A pessoa vai no médico e o doutor examina e fala assim: você tem problema X. Qualquer problema. Aí a pergunta do médico: alguém na sua família tem isso? Quem já ouviu essa pergunta? Por que ele pergunta? Porque se herda genética, gente. Eu tenho uma tia que, doutora, ela tinha esse problema no coração, ela era diabética e tal. Eu tenho essa tia que ela tem isso. Tá, então é genético. Tá, mas espera aí. Onde foi que esse gene começou a ter problema? Em Adão e Eva. Lá, quando o homem... Ok. Vai raciocinando comigo. Então, Deus cria o homem peca, e nós começamos a herdar as consequências do pecado. Ok. Então, nós temos algumas coisas aqui. Nós temos consequência do pecado e nós temos a maldição lançada por Deus. E Deus começa a tratar o ser humano. Aí Deus faz alianças, Deus é um Deus que trabalha com alianças, com pactos. O ser humano quebra todas as alianças. Não tem um ser humano que não quebra as alianças de Deus. Aí Deus traz a lei para Moisés. E o ser humano, novamente, quebra a lei de Deus. A alma era para ser um intérprete das coisas espirituais, porém a alma, ela começa a se corromper. A alma, mente, intelecto, razão, raciocínio, a psique. Ela vai se corromper. Chega um momento que Deus traz uma palavra. Qual é a palavra? Deus quer nos levar a uma situação original. A uma restauração significa levar à posição original. Restaurar significa levar à posição original. E aí Deus tem um plano que nós chamamos plano de salvação, que em João, se você quiser acompanhar comigo no Evangelho, no capítulo 3, Jesus está tendo uma conversa com um príncipe, ou um mestre, chamado Nicodemos, e Jesus fala assim para ele. João 3,3, diz assim: Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer do alto, ou não nascer de novo, não pode, o quê?
ver a manifestação do reino de Deus. Tá ótimo, beleza. No versículo 5, Jesus disse assim, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o espírito humano, ele é gerador de vida ou de morte para a alma e para o corpo. O espírito do homem, ele é gerador de vida ou de morte. Diga aí o que eu acabei de dizer. Não, mas fala com vontade, diga aí. O espírito do homem é gerador. Para quem que ele gera vida ou morte? Para a alma e para o corpo. Então Jesus, ele diz assim, olha, é necessário você nascer de novo. Você nasceu da vontade do homem, da vontade da carne, e o seu espírito precisa nascer de novo. Nascer de novo significa ser regenerado. Nascer de novo significa receber a natureza de Deus. Sempre conto a história do escorpião que ia atravessar a lagoa. E aí, chega um sapo, ele tem uma conversa, o sapo, não, o senhor é ruim, vai me ferroar, vai embora. Chega um jacaré, é a mesma coisa, aí chega a tartaruga, ele é muito sagaz. Não, se a senhora me der carona, eu não prometo que vou fazer nada. E tal, porque eu não sei nadar, a senhora morreria envenenada e eu afogado. A tartaruga muito besta, deu carona para ele, ela está atravessando um lago, lá pelas tantas, ele ferrou no pescoço dela, aí ela olha para ele e fala, mas o senhor não prometeu? Ele disse assim, pois é, mas a minha natureza não me deixa ser bom. Então, por mais que o homem tente ser bom, a sua natureza não deixa. Isso é muito sério, gente. Eu andei conversando esses dias com pastores e eu tive a oportunidade de ouvir muitas coisas interessantes que têm acontecido no mundo. Eu vou comentar com vocês. Tudo bem. E o que é nascer de novo? É essa mudança de natureza. Eu recebo a natureza de Deus no meu espírito. Mas a minha alma, as minhas lembranças, a minha história, o meu corpo, a minha genética continua intocada. Então eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso receber a cura para o meu corpo e eu preciso receber uma mudança na minha alma. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei se você já conversou com pessoas a respeito da questão de pedofilia. Eu já tive a oportunidade de conversar com médicos, com outros tipos de autoridade. Eu já tive essa oportunidade, e a palavra é a seguinte: não existe cura para pedófilo. Um homem que tem atração sexual por criança e leva a cabo um abuso. Não se consegue. Aí a pergunta é, tá, e o que faz? Se trata, porém, durante toda a sua existência terrena, ele terá que conviver com esse impulso sexual. Aí você fala assim, meu Deus, então a medicina, ela não tem respostas para algumas coisas. Ela não tem. E esses dias teve um pastor da África no nosso país, e ele tem uma das maiores igrejas do continente africano. Eu não lembro o país. Ele veio ministrar e ele deu uma palestra só para pastores. A igreja dele, são um conjunto de igrejas, eles têm hoje quase 1 milhão de membros na igreja. Muito grande. E ele pregando para pastores, não sei se foi um café da manhã, um almoço, alguma coisa nesse sentido, ele respondendo algumas perguntas do trabalho dele, como as coisas funcionam no país dele, a igreja dele, crescimento, etc, etc. E perguntaram assim para ele, pastor, e a questão do homossexualismo? Ele falou, no nosso país também existe, na nossa igreja também isso existe. E como é que o senhor trata? O senhor usa cura interior, cura da alma, libertação? Ele falou, não, eu não trato. O que o senhor faz? Nada. O senhor não trata, o senhor não faz? Não, por quê? Ele falou assim, isso é cumprimento de uma profecia bíblica, Romanos capítulo 1, só você ler lá. O que eu faço? Eu prego o evangelho
e nós temos a nossa posição. Deus criou homem e mulher. Se você quiser Jesus, Jesus pode te ajudar, Jesus pode te socorrer, sarar a sua vida, mas eu não trato essa questão. Olha a visão dele. Pastor, ele está certo ou está errado? Não, não está certo nem está errado. É a visão dele. Ele simplesmente prega o evangelho e a posição é, no princípio Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Através de um macho, através de uma fêmea, Deus disse cresça e multiplique. Acabou. O que sai disso é antibíblico. Não tem conversa, não tem história. Ele não traz. Por que eu estou falando isso para você? Porque isso é uma manifestação de uma alma corrompida. A alma, ela vai se corrompendo e ela vai cada vez mais produzindo fruto de morte. O que é fruto de morte? Pecado contra Deus. Quer pecar contra Deus? Fazer o que Deus disse que não era para fazer, ou deixar de fazer aquilo que era preciso fazer, cometer ou omitir. Ok. Aí Jesus diz assim, ó, o que Jesus fala? Você precisa nascer de novo, receber a natureza de Deus. E agora você vai começar um trabalho na sua alma, na sua mente, nas suas emoções. Então vamos lá, para a gente poder entender um pouquinho. Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Acompanha comigo aí. Diz assim o texto: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício. Diga, sacrifício. O que é isso aqui, gente? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, um culto a Deus é um culto inteligente. Diga aí. Não, mas fala alto aí, vamos lá. Ótimo. Que a Bíblia chama de culto racional. É um culto que se usa tanto o espírito quanto o intelecto, a alma e a mente. Olha que interessante. E é um culto que exige de mim sacrifício, ou seja, esforço. Eu não posso vir no culto. Eu fui assistir o culto. A gente não assiste culto, você assiste filme, peça de teatro. Mas culto, você cultua, você participa, você se oferece a Deus. O judeu, quando ele vai no Muro das Lamentações, você vê que ele fica assim, porque ele entende que eu tenho que oferecer a Deus o meu louvor, a minha oração e a minha adoração com o meu espírito, com a minha alma, com o meu corpo. Eu não posso chegar diante de Deus de forma passiva. Eu não posso oferecer a Deus um culto sem sacrifício, ou seja, sem esforço. Por quê? Porque isso não é aceitável diante do Senhor. Então, muitas vezes, o seu culto, ele simplesmente não aparece diante de Deus. Amém. 2. E não vos conformeis com este mundo. Deixa eu dar uma dica para você. Quando você vier à igreja, traz uma garrafinha de água. Fica a dica aí. E não vos conformeis com este mundo, mas com água dentro, tá, gente? Senão tem gente que vai abrir a garrafinha, pastores querem para levar uma garrafinha, jogar água fora, vai fazer uma campanha da garrafa. E não vos conformeis com este mundo, com a cultura desse século, mas transforme a sua alma, a sua mente, as suas emoções, os seus sentimentos, pela renovação, para que você possa experimentar 3 coisas, são níveis de crescimento, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok, então vamos lá. Então nós temos aqui o espírito do homem que aceita Jesus, recebe Jesus, nasce de novo, passa por uma confissão pública de fé, que nós chamamos de batismo, ou chamamos de aliança, ou um casamento com Cristo, e agora ele começa a crescer espiritualmente, mas a sua alma precisa ser renovada, ou seja,
pensamentos, filosofias, algumas coisas que estavam ali precisam ser mudadas, trocadas. Você precisa fazer aí um upgrade, né? Bom, dentro disso que eu estou falando para você, a sua alma, a sua mente, ela tem desejos e ela tem sentimentos. O problema é que o homem, ele sempre quer coisas novas. E eu vou dar um exemplo para você entender como é a alma humana. Eu dei hoje de manhã, eu quero repetir aqui. Imagina que você, como eu, já viajei muitas vezes, você pega às vezes a estrada, e você está indo, aí você vê uma placa grande que diz assim, Casa da Pamonha, a 5 minutos. Eu não sei como é que eles calcularam a 5 minutos, se eu estiver a pé, né, ou se eu estiver de bicicleta, mas tudo bem. Casa da Pamonha, 5 minutos. Você fala, meu Deus, estou com uma fome. Vocês gostam de pamonha? Ah, pode ser. Tá. Então imagina assim. Aí você está dirigindo seu carro, aí você vê um lugar assim, Casa da Pamonha. Você fala, meu Deus do céu. Você já desce do carro até falando em línguas, chamanais. Aí você chega lá e fala assim, me traga uma pamonha. Aí você abre aquela pamonha, vai tirando aquela palha da pamonha. Não sei porque põe tanta palha na pamonha, você desesperado para comer a pamonha. Aí você come aquela pamonha. Você fala, Jesus, é o céu? É o paraíso, não é? Sim ou não? Aí você fala, mais uma. Você come a segunda pamonha. Só que ao comer a segunda pamonha, você já não é mais a mesma pessoa. Preste atenção como é a alma do homem. Quando você já está na 16ª pamonha, você quer matar quem fez pamonha. O gosto da primeira pamonha não é o mesmo sabor da 16ª pamonha. Mas você sabe que é a mesma pamonha. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque o ser humano tem esse problema. Tudo nos cansa e nos enjoa. Você comprou o celular Nokia. Podia passar um caminhão em cima daquele negócio. E aí você viu a notícia no jornal que agora é possível mandar mensagem pelo celular. Você fala, meu Deus, eu posso escrever e mandar mensagens para a geração mais jovem, né? Eu sou da geração que o pessoal andava com o negócio aqui, era um bip, lembra? Aí apitava, você tinha que ir num orelhão, você ligar para a empresa porque tinha lá um recado para você. Mas enfim, tudo bem. Tá. Daqui a pouco você compra o celular, o S1, o S2, aí o S2 já está ultrapassado. Você não conseguiu nem usar direito tudo que aquele celular faz, aquele tablet faz, e já lançaram outro, você fala, eu preciso desse agora, porque esse aqui já está velho. Esse aqui é do demônio, esse aqui agora é de Deus. E assim vai. Estou falando bobagem? Você pinta o seu cabelo da cor da moda. Qual que é a cor da moda agora, cabelo para as mulheres? Você está atrasado aí, irmão. Se você for cabeleireiro, você está falido. Então você pinta o cabelo agora daquela cor, vamos dizer, vermelho cupim no barranco, por exemplo, né? Você fala, aí você chega e fala, aí todo mundo, nossa, que cabelo bonito. Aí tá. Aí surge uma outra moda de raspar o cabelo aqui do lado e tal, e fazer tatuagem, enfim. Daqui a pouco aquilo, você já viu, por exemplo, as fotos de antigamente, lá de 1960, como as mulheres se vestiam? Você já viu? Hã? Os maiôs e os biquínis daquela época são a roupa que vocês usam hoje. É verdade. Elas eram mais decentes do que... Bom, enfim. Tá. Onde o senhor quer chegar? Que você vai se cansar nessas coisas.
E aí, você chega no Evangelho e é novidade. É como um pastor que a gente traz. Eu fui ministrar domingo passado numa igreja. O que o senhor pregou demais? Nada. Nada de grandioso. Nada. Aí o pastor gostou tanto e falou assim, eu quero que você pregue amanhã. Aí chegou a pessoa, o pastor Paulo vai pregar amanhã. Quem gostaria que ele pregasse? E tal. Pastor, eu não me iludo com isso. Porque eu já conheço o ser humano. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Para mim não. Mas enfim. Tá. O ser humano, ele gosta de novidade. E aí nós chegamos no Evangelho. E quando você chega numa igreja, quando você começa a congregar num lugar, você fala assim, agora sim. Não, agora eu encontrei a igreja. Agora eu encontrei o pastor. Diga para quem está do seu lado assim, com muito cuidado, diga assim, iludido, sabe de nada. Por quê? Porque nós temos esse problema. Nós queremos que o pastor, o líder, o marido, o filho, a esposa, a cidade, nos faça feliz. Mas aí nós temos um problema. Qual é o problema? O ser humano, ele é muito complexo. Nós temos 4 temperamentos dentro desse corpo. Eu não sei se você já fez o teste lá na internet. Eu já fiz em vários sites diferentes, sempre praticamente bateu em todos. Colérico é o que me sobressai, sanguíneo, depois fleumático, depois melancólico. Você tem os 4. Porém, às vezes um vai dar 55%, outro vai dar 25%, 10%, 13%, alguma coisa nesse sentido. Mas você tem 4 temperamentos. E de pessoa para pessoa, os temperamentos são diferentes. Eu tinha 2 amigos na escola, lá em São Paulo, Gilson e o Gíbio. Gêmeos univitelíneos. Idênticos, a maneira de falar e de rir. Porém, eu consegui observar uma coisa. Os temperamentos deles eram diferentes. Aí, imagina assim, você tem um temperamento mais melancólico. E você se casa com uma pessoa sanguínea. E ainda tem outro problema, que cada um tem uma linguagem de amor diferente. Existem 5 linguagens de amor, de acordo com a psicologia, e de acordo com um dos livros mais famosos escritos até hoje, pelo pastor Gary Chapman, são 5 linguagens de amor diferentes. Palavra de afirmação, qualidade de tempo, receber presente, forma de servir e toque físico. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo para você. A mulher está reclamando do marido, ele fala assim, poxa vida, mas eu trabalho, eu me esforço, eu trago pão para casa, não sei o quê, e você está reclamando de mim? Eu não quero nada disso, eu quero que você fique mais em casa e assista filme comigo. O que ela quer? Qualidade de tempo. Ela não quer presente. Essa é a linguagem de amor dela. Apesar que presente ajuda. Então, cada um tem uma linguagem de amor. Tem pessoa que ela não gosta que você toque nela. Ai, fulano fica pondo a mão na gente, credo. Mas a linguagem de amor dele, o que é? Toque físico. Ele não sabe. Eu sou assim, uma pessoa vai conversar comigo, eu seguro no braço, para não escapar. Tem que aguentar a minha chatice. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Então, agora você imagina, diga comigo, 4 temperamentos, 5 linguagens de amor.
É complexo ou não o ser humano? Sim ou não? Sim ou não? Então como é que faz para agradar a pessoa? Se você não sabe a linguagem de amor da pessoa, se você não tem discernimento de temperamento, você não sabe como é que lida com o temperamento de uma pessoa que é fleumática. E aí você fala assim, mas fulano é muito desanimado. O temperamento influencia a decisão. Repita aí. E linguagem de amor também. Aí eu chego na igreja e você encontra um pastor que é colérico, sanguíneo, hemorrágico, que acorda de manhã querendo matar alguém, e você é todo meloso. Olha que dia lindo, mas está chovendo, mas está lindo. Mas o céu está escuro, mas é um escuro tão bonito. Mas está ventando, mas é um vento que Deus fez. Mas está destelhando as casas, isso é bom para eles aprenderem. Aquela pessoa... Aí está pegando fogo, deixa, Deus apaga. Você fala, meu Deus, eu não aguento lidar com esse tipo de gente. Mas é o temperamento dele, ele é assim. O fulano está se afogando, ele fala, está se afogando, o que a gente vai fazer? Não tem ninguém? Você sabe nadar? Eu sei, mas eu não quero molhar os pés. Você fala, pastor, é o demônio. Não, não é o demônio, é o temperamento dele. Consegue entender? Sim ou não? E aí, gente, esse é o problema. Cada um de nós, um temperamento diferente, uma linguagem de amor diferente, e nós queremos que o pastor, esse ser humano maravilhoso que desceu do céu em cima de um cavalo de fogo com a espada na mão, É só você olhar para o lado, tem gente que está rindo, tem gente que está assim. Não é que ele não está gostando, é que a expressão dele é assim, ele dá uma risadinha disfarçada assim com a mão. É aquela pessoa que você conta piada para ela, o sanguíneo quase se mata de tanto rir. Potássio. Né? Você já viu que a pessoa quando é sanguínea, você está conversando com ela por mensagem, ela põe você fala, é sanguíneo. Aí você põe lá, aí o outro ri, kkk, você fala, isso aí já é fleumático. O outro põe K, aí você fala, é melancólico. O outro fala, esse aí é doente. Nem rir consegue. Ai, ai. Aí a pessoa chega no evangelho, e ela chega numa igreja, então ela acha o altar é maravilhoso. Ah, essa irmã que canta aqui do meu lado, que voz linda que ela tem. Espera, você vai ver a lindeza. Espere. Vão passando os dias, você começa a descobrir algo que eu já descobri há muitos anos. Que todos os lugares nós temos esses tipos de pessoas. Os problemas, as adversidades, as alegrias, as tristezas, as dificuldades, todos os lugares. Estava conversando com o pastor Amarildo, lá da Assembleia de Deus de Nova Iguaçu. Falei, rapaz, o filho da Estela, eles são parentes do pastor Silas. Ele falou, pois é, Paulo, vou te contar um negócio. O que é? Isso, assim. Eu falei, mas não foi isso que a mídia mostrou? Ele falou, não. Nem vai mostrar. Eu falei, quer dizer então que isso aconteceu por isso? Ele falou, é. Eu falei, como a gente se engana? Como nós fazemos um julgamento errado das coisas? Isso faz parte de nós seres humanos. Tem uma música do Regis Danese que diz assim, entra na minha casa. Eu mudei essa música. Eu vou cantar assim para você. Cuida da tua casa, cuida da tua vida. Vai mexer com teu nariz, deixa o meu nariz em paz. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, uma vez a pessoa falou assim, não, pastor, Deus mandou orar e vigiar, mas mandou orar e vigiar a sua vida, não ficar vigiando a vida dos outros.
Tem gente que arruma versículo bíblico para ficar cuidando da vida dos outros. É desse jeito. Então, as pessoas são diferentes, temperamentos diferentes, linguagem de amor diferente, porém elas não desenvolvem isso. E, gente, alguns seres humanos vão nascer, crescer e morrer nesse país, e ele vai dizer assim, rapaz, eu não entendo por que as pessoas são assim. Eu concordo, muitas vezes a gente realmente, nós não entendemos algumas coisas, algumas situações, mas eu quero dizer algo para você. Você não conhece os seus sentimentos, você não conhece a sua alma, e eu vou dizer mais, você não conhece a vida dos outros. Você não sabe como aquela pessoa, ela é verdadeiramente. Você não sabe. Pode falar, pode julgar, mas você não sabe, só se você conviver. E mesmo convivendo, você não sabe realmente como aquela pessoa, ela é. Por quê? Porque a alma do homem é um problema assim. E nós chegamos na igreja, nós chegamos no Evangelho, nós recebemos Jesus, nós nascemos de novo, porém nós não desenvolvemos na nossa fé, nós não trabalhamos na nossa alma, nós não conseguimos entender o irmão. E aí Deus, ele precisa nos dar uma solução. Qual é a solução que Deus nos dá? Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Eu queria que colocasse para mim no telão o versículo 4. Eu já ministrei igrejas que a pessoa ela ficou sentada o tempo todo, ela não expressou um sorriso, mas sabe o que é? Um sorriso. Terminou o culto, ela veio, me deu um abraço, apertou minha mão e falou, pastor, a sua mensagem mudou minha vida. Eu olhei e falei, meu Deus, o cara ficou ali parecendo uma múmia o tempo todo. É verdade. Isso, eu estou te falando de coisa de anos atrás, isso me levou a questionar algumas coisas em Deus. Então, necessário aprender. Vamos lá. O amor, ele é o que, gente? O que mais que ele é? Ou seja, a natureza dele é essa benignidade. O amor não há de ciúme, não muda a tradução para mim, põe na NT. Obrigado. Quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. 5. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoa. Ótimo. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Versículo 7 diz que o amor nunca desiste. Existe uma tradução que diz que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera e o amor tudo suporta. Ali, ó. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Por quê? Então olha aqui para mim. Por eu não conseguir identificar, às vezes, o temperamento dessa pessoa, a linguagem de amor dela, eu posso ter um problema de relacionamento com aquela pessoa. E aí, o que eu preciso fazer? Então Deus nos dá um remédio. O remédio está ali, ó. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Esse é o remédio de Deus. Mas isso é um desenvolvimento progressivo e constante que compete a mim. Eu sei que nós podemos nos cansar um dos outros, das pessoas, da cidade, da igreja, porque nós queremos novidade. E hoje você ser um pastor, ser um líder nessa sociedade é muito difícil. Porque hoje a internet, ela é uma faca de dois gumes, ela traz muita coisa boa, mas traz muita besteira. E aí, querendo ou não, o ser humano, ele infelizmente, ele começa a fazer comparações. E nós somos assim. Nós fomos criados para buscar novidades.
E quando uma coisa se torna rotina, aquilo nos cansa. É como a história da pamonha. Na 16ª pamonha, você já não aguenta mais. Você fala, rapaz, eu estou cansado de pamonha. Vamos mudar? Eu estou cansado de Deus. Eu estou cansado da igreja. Eu estou cansado desse pastor. Eu estou cansado dessa palavra. Eu estou cansado disso. Eu estou cansado daquilo. Por quê? Porque o pastor se tornou comum. Ele deixou de ser novidade para você. Mas aí, tem uma coisa que Deus manda a gente fazer. Eu quero que você abra a sua Bíblia, que é o último texto que nós vamos ler hoje. São 2 versículos na realidade. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Acharam aí? Então vamos lá. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, 6,4. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, agora isso aqui, assim andemos nós também em novidade de vida. Diga, andar em novidade de vida. Outra vez. De novo. Quem tem que andar em novidade de vida? Você. Quando eu transfiro essa responsabilidade para outra pessoa, eu estou buscando a minha alegria, a minha felicidade no ser humano. Outra pessoa, ela pode nos proporcionar alguns momentos alegres e felizes. Porém, somente Deus pode entender você completamente. E é isso que nós não entendemos. Quer ver outro texto? Vamos ler outro texto. Romanos 7,6. Eu quero um pastor, um líder, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho que sempre me faça feliz. Então é melhor você pedir para o Senhor levar você, porque não existe. Romanos 7,6 diz assim: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, não na velhice da letra. Diga novidade de espírito. Diga novidade de vida. Fecha a Bíblia que eu vou encerrar. O que é uma novidade? É aquilo que é novo, é inovação. É uma produção, um produto que é lançado recentemente no mercado. Olha aqui para mim. Não se mexa aí. Deus está dizendo que compete a você buscar novidades. Ele está dizendo, você tem que andar em novidade de vida. Mas o que eu faço? Eu transfiro isso para o outro. Eu quero que o outro traga para mim isso. Então você não precisa de Jesus. A mídia nos passa uma ilusão. E é só você ver, por exemplo, alguns filmes, principalmente trabalhando na mente das crianças, das princesas, princesa e o príncipe. E a maioria das moças e das mulheres, elas são muito sonhadoras. Elas ficam esperando um príncipe que vem a cavalo. Pastor, não precisa ser a cavalo, pode ser de Harley Davidson, tá? 10. Ou pode ser, né, um Camaro, já ajuda. Ou então, se não tiver um chevetinho, já está de bom tamanho. Pelo menos não vou andar a pé nem molhar na chuva. Pois é. O problema é que nem sempre o cidadão vem a cavalo. Às vezes vem só o cavalo, e o cavalo é ele.
É sério, gente, não é brincadeira não. E aí a senhorita acha que casou, você entendeu? Com o príncipe, e na realidade a senhora casou com um cavalo. E quando a senhora descobre isso, depois de alguns anos de casamento, porque a princípio ele disfarça bem, mas depois a senhora vai ver que a senhora casou com Luiz Antônio Pocotó da Silva. É desse modelo. Por quê? Porque nós sonhamos com aquela pessoa perfeita. Então nós sonhamos com um pastor perfeito, nós sonhamos com uma igreja perfeita, com um trabalho perfeito, com filhos perfeitos, com pais perfeitos. E aí nós vamos nos frustrar porque nós colocamos expectativa demais em algo ou alguém. E eu quero dizer para você, algo ou alguém sempre vai lhe decepcionar. Sempre. Por quê? Porque o homem é um ser que sempre quer coisas novas. E de onde vem isso? De Deus. Isso não é mal. Isso é bom. E aí o texto, pode deixar a sua Bíblia fechada. Romanos 6,4. Põe lá para mim. O texto de Romanos, o Espírito Santo está dizendo... Sobe, só quero ler a última frase. Isso, tá. Assim também andemos nós. Diga, viver. Ótimo. Deus está dizendo que você tem que buscar novidades de Deus. O que são novidades? São palavras, são revelações, são estratégias. São coisas novas que Deus vai trazer para você. São ideias que Deus vai colocar na sua cabeça, na sua mente. De repente você está trabalhando numa empresa e você fala assim, rapaz, se nós fizéssemos isso dessa forma, daria melhor. Alguns dias atrás eu fui aqui na feirinha. E o que o senhor foi fazer? Comer pamonha. Aí tinha pamonha de doce de leite. Pamonha com goiabada. Alguém já comeu pamonha com goiabada? Gente, pensa numa pamonha. Mas é a pamonha. Então, antigamente lá em Minas Gerais se fazia pamonha doce salgada com queijo. Agora já tem pamonha com doce de goiabada e queijo. Olha, Romeu e Julieta. Que delícia. Aí eu estava lá no Rio Nova Iguaçu, o pastor falou assim para mim, rapaz, esses dias eu comi um pastel. Aí eu fui depois pro hotel, fui dormir. Aí eu fiquei pensando, pastel. Sabe quando o negócio fica na sua cabeça? Olha o nome da pastelaria, uma franquia. Pastelaria Premium. Aí ele falou assim, Paulo, mas pensa num pastel. Ele falou assim, não vem só com carne, vem com ovo, com azeitona. Eu falei, uma checamalaia cheia. Aí eu fui dormir, e eu pensando naquele pastel. Aí no outro dia eu falei assim, cara, quase tive pesadelo com pastel. Falei assim, você pode me levar para comer o pastel? Ele falou, você não quer jantar? Eu falei, não. No sábado nós jantamos lá, tinha costelinha de porco, torresmo, arroz não sei das quantas, feijão não sei da onde, enfim, né, comida bem mineira, tá. Aí no domingo eu falei, cara, eu quero um pastel. Aí fomos nós achar a tal da pastelaria Premium. Aí a moça trouxe o cardápio. Eu falei, hoje eu me acabo. Aí o pastel com não sei o que, eu falei, gente do céu. Aí eu falei assim, eu quero esse aqui. Pastel Premium, Super Premium, Mega Premium e Ultra Premium. Pensa no pastel. E eu falei assim, aí a moça falou assim, isso aqui é um suco? Eu falei, Coca Diet. Eu falei, não, traz a normal. É que eu vou comer pastel, vou me acabar com... Por que eu estou falando isso para você? Porque antigamente era pastelzinho, era o que? Carne e queijo, né? Aí depois pastel de carne, de queijo, de pizza, pastel de azeitona, pastel de carne seca, pastel de camarão, pastel.
Por quê? Porque o ser humano sempre quer o quê? Ele quer inovação. E a gente quer isso na igreja. Só que aí, o pastor não consegue. Eu não vou conseguir te agradar. Eu não vou conseguir sempre trazer novidade para você. Algumas vezes você vai chegar aqui, você vai falar assim, acho que eu já ouvi só pregar esse negócio aí, pastor. Não é porque eu comi ovo ontem, que daqui uma semana, 2, eu não vou comer. Quem pode trazer novidades para a sua vida, ideias, inovações, não sou eu, é Deus. Eu posso me esforçar. Só que o meu temperamento é diferente do seu. A minha linguagem de amor é diferente da sua. Por isso, às vezes eu vou conseguir atingir mais um grupo de pessoas do que outro. É aquela velha história. Alguns vão me amar de paixão, outros vão querer me matar. Eu suporto o pastor. Você ama ele? Não, só suporta. A Bíblia diz que suportar está bom demais. E ele fica feliz com isso. Por quê? Porque eu sei que as pessoas são diferentes. Eu não vou brigar com ela, não vou criticar. Mas é assim. Eu entendi isso. Agora, o que eu posso fazer? No mínimo, é o texto que nós lemos em primeira carta de Paulo aos Coríntios. O amor sofre, o amor crê, o amor espera e o amor suporta. Esse é o remédio para a nossa alma. Amém? Queria que você ficasse de pé, por favor. E aí, a nossa alma, o nosso sentimento, nós nos frustramos. Nós nos frustramos com o nosso pai, com a nossa mãe, nosso marido, com a nossa esposa, nossos filhos, o nosso patrão, o nosso empregado, com o nosso país, com o nosso professor. Nós nos frustramos. Porque às vezes a sua linguagem de amor, o seu temperamento é diferente, a sua história é diferente, e você quer que a sua esposa, o seu marido, o seu pastor, o seu patrão, o seu país, o governo, supra as suas necessidades. Não tem como, gente. Não, isso é impossível. É impossível. Não tem jeito. Mas se você já tem esse conhecimento, isso já vai lhe ajudar. Amém? Ah, o fulano é muito calado, muito parado. Não, é o temperamento dele. Ele tem que trabalhar naquilo. Então, alguns você tem que dar uma carga e outros você tem que pisar no freio. Para que haja um equilíbrio. Amém? Dá para cantar uma canção? Obrigado. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Como pôde me amar assim? Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada
derramada lá na cruz. Imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado. Mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, levante suas mãos para o céu e adore a Ele. Me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão Deixa eu ouvir sua voz. de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Nós adoramos a Ti, nós bendizemos o Teu nome. Somos criação do Teu amor, somos criação das Tuas mãos. Fomos feitos, Senhor Deus, diferentes, semelhantes, mas completamente diferentes. Temos temperamentos diferentes, linguagem de amor diferente, história histórico diferente, lutas e vitórias diferentes. Nós precisamos de Ti. E às vezes nós chegamos e colocamos tanta expectativa no cônjuge, nos filhos, no trabalho, na cidade, na escola. E muitas vezes nós nos frustramos. Mas o Senhor é Deus que pode mudar a nossa vida, nossa história. O Senhor é Deus que pode nos ensinar a amar o próximo, suportar o próximo, perdoar o próximo. O nosso coração tem que ser sarado. Alguns buscam alegria, felicidade no outro. Alguns esquecem de cuidar da sua vida, do seu coração, da sua alma, da sua casa, da sua família. Alguns esquecem de cuidar dos seus filhos, dos seus pais. Alguns, Senhor Deus, estão com a sua alma destruída, estão com a sua alma angustiada, estão com a sua alma ferida, estão com a sua alma machucada. Mas o Senhor é um Deus tão grande, o Senhor é um Deus com amor tão grande, que o Senhor pode mudar a nossa vida, a nossa história. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Espírito de Deus. Fala com Deus, fecha os teus olhos por um momento. Deixa Deus ouvir. Deixa Deus ouvir você. Fala das suas frustrações. Fala do seu coração. Fala para Ele da sua alma. Fala para Ele. Fala para Ele. Me livrou das dores do passado. Ele pode mudar a sua vida. Decidiu me amar. Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar seu coração. Ele pode sarar a sua alma. Não interessa o quanto ferido você foi, e quão machucado você foi. Amor Tão grande de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou. Um Deus tão grande, é um Deus. com amor me faz alcançar
Levante suas mãos, diga comigo a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Dê um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Amém. Eu queria que você sentasse rapidinho.